Então, e foi isso que aconteceu. O último BO é o seguinte. Ela teve um monte de coisa, mas o caso principal foi o último que saiu. Ela chegou a acusar o cara de estupro. E basicamente por uma dedada. Falou que era uma dedada que fez. Aí ela chegou aí em podcasts e mostrar o suposto pedido aí do laudo, mas de exame. Enfim, ela chegou a falar que aquilo, que a requisição de um laudo era uma prova. E eu cheguei a depor, a testemunhar também, porque como ela mostrou essa suposta prova pra mim, apesar que ela está me processando, não posso falar do meu processo em si, que tá em segredo de justiça, mas disso eu posso falar que já tá aberto. E aí ela pegou, difamou o cara pra um monte de gente, fez vídeo sobre isso, falou na live, a live tinha mais de 25 mil pessoas se somar tudo, mais os vídeos posteriores, de que o cara cometeu esse crime hediondo. E, enfim, o Ministério Público arquivou, porque não tinha provas, e ele tá processando ela por difamação, por calúnia, por um monte de coisa, em 100 mil reais. Como que é pra um cara, isso eu acho interessante também pro pessoal que tá assistindo e tal, tem muito público masculino, enfim. Um cara que tem uma acusação de falso estupro, um crime hediondo, e isso é publicado na mídia, etc. Qual que é a indenização? Como é que funciona, assim? Aquilo que a gente estava conversando. Você pode pedir até um cheiro do juiz. O que você vai conseguir a partir disso depende de vários fatores. Por exemplo, qual que é o impacto que esta difamação teve na sua vida? Por exemplo, o cara que vai preso mesmo, e lá no final prova-se que a mulher mentiu. Ele processa até o Estado. Porque o Estado falhou em apurar aquela mentira. Ele ganha esses processos, geralmente. Então, qual foi o impacto dessa mentira na vida do cara? O que ele perdeu de fato? Ele tem que levar pro processo isso que você está falando. Quantas pessoas assistiram? Qual foi o tamanho do show? O que ele recebeu de feedback ali? As pessoas mandando ali para ele? Os comentários maldosos que surgiram? Tudo isso vai se sobrepondo para você provar duas coisas. Primeiro, que aquilo ali de fato aconteceu, que ela estava falando dele, que ela fez essa falsa acusação e que ela o injuriou e o caluniou, e que aquilo ali causou danos correspondentes a... Aí o dano moral vai ser calculado de forma proporcional, levando em consideração o alcance dela, a renda dela também, porque o dano precisa ser pedagógico, ela precisa aprender que ela não pode fazer isso. Tem a ver com a renda da pessoa, então, tem essa também, parte sim. de dano moral, não sabia disso. A pessoa precisa sentir para não fazer de novo. Então, você pode pedir e se a pessoa fala que ela porque ela fala que tá pobre e a gratuidade, inclusive que chegou a falar. Não, isso é uma coisa também que eu gostaria de trazer e perguntar, que também tem a ver. Ela pediu gratuidade em todos os processos dela, mas ela chegou a postar no próprio Instagram dela e tal. Ela posta na parte do processo, ela fala que só tem a renda do YouTube que dá $250. E nos vídeos, no Instagram e no próprio OnlyFans, ela fala que já atingiu mais de 100 mil reais e tem até uma placa de que mostra que ela já ganhou mais de 100 mil reais. E esse valor não é colocado nos processos. O seu advogado precisa contestar esse pedido de justiça gratuita. Sim. E mostrar que não, que ela tem uma renda e que ela é completamente capaz de pagar as custas processuais. E quem vai decidir isso de novo é o juiz. Se você conseguir demonstrar que ela tem condição de pagar, aí o juiz vai determinar que aquele processo não vai ter justiça gratuita para ela. E tanto o processo de justiça gratuita quanto o dano moral, por exemplo, que o Yannis está pedindo para ela, seria colocado nesses 100 mil reais aí que ela tá ganhando de OnlyFans e tal. Mas se o juiz entender que o dano que foi causado a ele é o equivalente a 100 mil reais, depois ele ainda vai ter que achar esses 100 mil reais dela em algum lugar. Você tem que procurar no banco, então. Colocou tudo em Bitcoin. O que sobra para o Betinho, não é mesmo? Nada. Você faria um podcast com a Raluca? Faria, claro. Faria. Mas eu duvido que ela viria, nunca que ela viria. Ela já me mandou mensagem. Ela nunca jamais viria. O último podcast que ela fez um Groselha Talk, e ela levou até a mãe e um suposto assessor. Que era o que tá pagando os advogados dela, que inclusive, falando aí uma fofoca, não sei o que aconteceu, mas ela tinha processado vários youtubers, e o processo do Ramsés, que ela também processou ele em 42 mil reais, foi homologado. Eles fizeram um acordo. Não, mas ele não fez acordo. Nenhum. Se tem uma homologação... O que é uma homologação sem acordo? O que é homologação? Uma sentença que homologa alguma coisa, ela está homologando um acordo.
Mas parece que ela desistiu do processo. Então precisa abrir lá pra ver por que se ela desistiu, se eles fizeram um acordo. Então tem que abrir lá ele pra me passou conferir. que ela desistiu. Ela pode desistir antes da citação, antes de citar ele, ela pode desistir. Falar, eu não quero mais. Isso pode acontecer.